Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Isaac. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o F2. Vamos entender aí como lançar uma estrutura básica, entender as partes básicas do F2, como lançar o material, como lançar uma sessão, ver onde a gente lança as nossas reações de apoio, se a gente quer lançar um apoio fixo, um apoio móvel, um apoio engastado, como lançar os carregamentos e depois avaliar isso nessa aba aqui, nesse cantinho aqui à direita, né? Avaliar os gráficos de momento fletor, gráfico de esforço cortante, gráfico também de esforços axiais, se porventura acontecer na peça, né? Vai trabalhando com peças comprimidas, é importante você avaliar esse gráfico. E depois também, já no final, na parte final da aula, aí a gente vê também sobre as deformações nas estruturas. Então, esse aqui é, digamos, a cara básica, né, do F2. Você tem aqui em cima, vê que não tem tantos botões, né, igual outro software, então ele é bem intuitivo, bem fácil de utilizar. Aqui você, por exemplo, aqui nós estamos os parâmetros dos materiais, né, aqui ó, nesse ícone aqui são os parâmetros dos materiais. Então você clicou aqui, ele abre essa árvore aqui à direita. Tá vendo? Ó, fui para a seção, já abriu a árvore para a direita. Os apoios, já abriu a nova abinha aqui à direita, né? A nossa árvore. Aqui no canto esquerdo aqui é onde a gente vai lançar os membros, inserir alguns nós, colocar as cotas, né? Aqui embaixo a gente pode ativar o grid, não sei se vocês conseguem perceber aí, ó. Quando eu ativo, fica um monte de pontinho aqui em função dessas cotas que a gente tem aqui embaixo, né? Então o nosso pontinho está a cada 1 metro, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. E o snap é onde eu travo, né? Por exemplo, na hora de lançar o nó, se o snap estiver ativado, tá vendo? Eu fico só onde eu coloquei aqui de 1 em 1, tá bom? Por enquanto eu vou deixar desativado. Eu quero mostrar outra coisa para vocês. Se eu quero baixar esse software, onde que eu tenho que ir? Você vai ter que ir lá no site do F2, tá vendo? f2.com.br. Direto, essa é a cara do site. Você tem a opção de colocar também em português aqui em cima, tá vendo? Ó, pode pôr em português. E você simplesmente vem aqui em download, tá bom? Download. Aí você vai fazer um cadastro, bem rapidinho, você faz esse cadastro. É gratuito, não tem que pagar nada. E depois que você entra no cadastro, né? Você entra lá, então tá aqui na minha conta, no caso, um exemplo, né? Você tem as versões para download, né? Você vai ter a versão básica, que é gratuita, e a versão avançada, que você vai pagar R$ 60 por uma licença de 1 ano, se eu não me engano. Tá bom? É claro, você vai conseguir análises muito mais avançadas, né? Por exemplo, envoltórias com resultado, quando você trabalha lá com linhas de influência, carregamento móvel, né? Você não consegue montar uma envoltória completa, né? Então, a envoltória de resultados você só vai conseguir na versão avançada do F2, tá bom? Que mais aqui? Aí você vai ter as duas opções, tanto para o Windows, tanto para o Linux, tá bom? Que mais aqui? Aí tem os requisitos do sistema e algumas outras observações. É bem fácil. Você vem aqui depois, faz o download e já vem com um arquivo executável para você poder trabalhar na sua máquina. Perfeito? Vamos voltar lá para o F2. Então tá aqui. Então vamos lá, vamos inserir uma estrutura básica, tá? Então tá aqui como já mostrei um pouquinho da interface aqui do software. Vamos aqui nessa lupinha aqui, ó, é onde a gente vai falar para o programa qual é o tipo de material que eu vou querer utilizar. Não é isso? Antes disso, vamos ativar aqui o nosso grid, ok? Aí vai ser muito em função da estrutura que você quer avaliar, né? Vamos deixar aqui de 1 em 1 metro mesmo, não tem problema, tá? O que mais aqui que eu posso... Importantíssimo, né? Como lançar esse material, como eu vou falar para o software que material que eu quero trabalhar. Observe os dados que ele me dá aqui, ó, de cara. Ele me dá um módulo de elasticidade e me dá mais dois parâmetros. Um parâmetro de deformação aqui em função da temperatura, não é isso? Ó, o coeficiente, né, do material e o Poisson, tá bom? E como que eu faço para lançar esse material? Tá vendo? Eu venho aqui, tá vendo quando eu fui lá? Eu vou cancelar aqui para voltar para mostrar para vocês aqui, ó, lá, criar novo parâmetro de material, tá bom? Você vai clicar aqui nessa folhinha e ele vai abrir essa nova janelinha aqui para você. Então você vai colocar lá, sei lá, vamos trabalhar com concreto. Pode ser concreto, acho que vou colocar tudo como teste, tá? Como teste. Se eu quiser um material genérico, como que eu faço? Só você vir em dono e colocar todas as informações pertinentes desse material que você vai querer trabalhar. Perfeito? Vou excluir esse material, tá vendo? Eu excluo aqui. Se tiver selecionado lá em cima, você vem aqui nessa abinha e você remove o material. Mas vamos lá, vamos pegar outro material aqui.
Você quer trabalhar com aço, tá vendo? Ó, estilo isotrópico, então você vai trabalhar com aço isotrópico, né? Da mesma maneira o concreto, da mesma maneira o alumínio. Então ele já traz essas três opções aqui automáticas para você poder trabalhar. Vamos trabalhar com concreto, por exemplo. Dono tá aí, né? Vai trabalhar com concreto aqui com modo de elasticidade de 25.000 MPa, né? Então, assim, você pode ajustar isso. Você fala, professor, eu sou acostumado a trabalhar com modo de elasticidade em gigapascal. Então, é muito simples você mudar as unidades no F2. Você pode vir aqui em opções, aqui em cima, tá vendo? Ó, você vai trabalhar com as unidades. Tá vendo? Ele vai abrir essa janela aqui, onde você vai ter todas as unidades do programa para você poder trabalhar. Perfeito? Então, sei lá, eu gosto de trabalhar em centímetro. Aí você vem e muda aqui a sua distância para centímetro. Lá, displacement. Você vai trabalhar com o seu deslocamento. Gosto de trabalhar com deslocamento em outra unidade, né? E ele te dá essas três opções dentro do Sistema Internacional de Unidades. Perfeito? O que mais aqui? Olha lá, as seções, né? Eu gosto de trabalhar com seção em centímetro. Aí, se centímetro, eu gosto de trabalhar ela sem nenhum decimal na frente. A área, gosto de trabalhar com área em centímetro quadrado, né? Momento de inércia, eu gosto de trabalhar com momento de inércia e também em centímetros a quarta. Aí você vai editando aqui, né? O seu, a sua, os seus, as suas unidades. Perfeito? O que mais aqui? Aí você dá um OK e vai mudando automaticamente. Perfeito? Então tá aqui o nosso material, a gente vai trabalhar com concreto. Um outro exemplo aqui, né, que a gente já pode ir direto. Já definir a seção antes de lançar o material. Aí cada pessoa gosta de trabalhar de uma maneira. Tem gente que gosta de lançar toda a estrutura e depois definir o material. Tem gente que gosta já de lançar lá em cima, já de definir o material e definir a seção, depois faz toda a estrutura e faz já direto. Se for uma estrutura simples, uma viga básica, simplesmente apoiado, então fica muito mais fácil. Você lança lá em cima e depois você vem, cria a sua line aqui, né, a sua barra, né, e depois você já define rapidinho aqui os materiais. Tá bom? Vamos definir a seção e depois a gente lança a nossa viga biapoiada. Aqui é a mesma maneira, ó lá, tá vendo? As propriedades de seção, você vai vir aqui, ela abre aqui a árvore aqui do lado direito, e você vai definir uma nova seção, criar uma nova seção. Como nós combinamos aqui, vamos colocar como teste. Olha lá, feito isso, tá vendo? Eu tenho diversas seções que eu posso trabalhar no F2. Ele traz diversas seções. Vou pegar aqui um exemplo, ó, Gerdau Aço Minas. Tá certo, a gente vai trabalhar com concreto. Isso aqui é só para eu mostrar um exemplo, tá bom? Olha lá, dono. Aí ele já me traz diversas seções automáticas, tá vendo? Ó, algumas ele já traz automáticas, tá? Então, claro, a gente não vai trabalhar com essa seção. Mas, sei lá, quero trabalhar aqui com uma seção circular, né? Tá lá, ó, você vai lá, já insere direto qual o diâmetro desse círculo. Tá vendo? Nós mudamos as unidades, né, das seções lá para centímetro, aqui ele já mudou tudo, ó. Então, a partir do momento que eu inseri, vou chutar aqui, sei lá, uma barra aí, ou um pilar que seja de 30 centímetros de diâmetro. Aí, quando você aplicar isso, tá vendo que ele já vai me dar todas as informações pertinentes geométricas dessa seção. Olha lá, me dá a área, me dá o momento de inércia, me dá o y barra, que é a distância do centro de gravidade até a referência, ali no caso da base, né, do círculo, enfim. No nosso caso aqui vai ser o diâmetro dividido por 2, vai ser igual numericamente ao raio, né, para essa seção especificamente. Ok? Mas, neste caso aqui, vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar com uma seção retangular, tá bom? Vamos fazer uma viguinha, né? Então é bom trabalhar, eu prefiro, né? Aqui no nosso exemplo, a gente trabalhar com a seção retangular. Vamos trabalhar aí com a viga, vamos chutar uma viga aí de 45 de altura por 25 de base, pode ser? Combinado? Feito isso, né? Olha lá, já apareceram as seções da nossa viguinha, tá bom? Aqui com todas as propriedades, e agora nós vamos lançar essa viga, ok? Então vamos lá, aqui ó, como eu já deixei ativado o grid e o snap, né, então fica mais tranquilo aí para eu saber que eu vou estar trabalhando de 1 em 1 metro. Vamos fazer uma viguinha aí de 3 metros, ok? Então, ó, quando o snap e o grid está ativado, fica muito mais fácil de eu entender, ó, qual a unidade que eu estou trabalhando. E observe aqui em cima, aqui, ó, bem nesse cantinho superior esquerdo. Tá vendo, ó? Ó, ele vai me dar certinho. Eu acabei de lançar uma barra de 3 metros de comprimento, perfeito? Aí, como que a gente vai fazer para lançar, para falar para o F2 que eu quero que essa barra seja o meu concreto e que seja com essa seção de 25 por 45? Você vai voltar aqui,
Tá vendo que ela estava vermelha? Quer dizer que ela estava selecionada. Eu cliquei fora propositalmente. Então, se eu selecionar com o mouse aqui, ó, eu consigo selecioná-la novamente. Dessa maneira, criando uma janela ou simplesmente clicando na barra. Tá bom? Quando você faz isso, você vem aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, eu estou aplicando este material que eu defini para minha barra. Tá vendo que ela voltou a ficar cinza? Então, quer dizer que eu já falei para a F2 que essa barra é um concreto. Tá bom? Essa barra é de concreto. Eu vou voltar aqui na seção. Olha lá, mais uma vez, vou selecionar a minha barra e vou falar por F2 que eu quero que o meu concreto tenha essa seção aqui, tem esse B e esse D aqui de altura. Beleza, está definido. Perfeito? E agora, professor, o que eu faço? Você vai definir o tipo de apoio que você vai querer trabalhar, tá vendo? Ó, você vai vir aqui, ó, tá vendo? Tem até o símbolo aqui de um apoio móvel, bem característico, primeiro gênero, né? Então, como que a gente faz? Eu quero definir o nó, né? Aqui a extremidade onde eu vou inserir esse carregamento, né? Esse carregamento não, esse apoio, perfeito? Então, eu quero aqui à esquerda, eu quero que esse meu apoio, ele seja fixo em Y e fixo em X, tá vendo? Então, eu estou travando aqui, ó, o deslocamento em X. Estou travando o deslocamento em Y. E se eu travo também esse deslocamento aqui em Z, que tipo de estrutura que eu estou colocando aqui? Estou colocando uma estrutura, um tipo de apoio de terceiro gênero, engastado, porque ele não vai permitir o giro, não vai permitir nem a movimentação em nenhum dos planos. Perfeito? Então, vamos tirar aqui esse que está aqui. Olha lá, só para vocês entenderem aqui como que ficou. Olha lá como fica legal, né? Fica bem bonitinho. E aqui, o que eu quero agora? Eu quero uma estrutura que seja isostática, né? Então, eu preciso liberar ela aqui em X, tá vendo? Então, eu venho aqui e adiciono. Perfeito? Professor, eu consigo fazer um estudo mais avançado, porque eu estou fazendo uma interação solo-estrutura, sei lá, algo nesse sentido? Consegue. Você pode vir aqui, ó, e definir um dos seus apoios como uma mola. Bom, e você vai ter que pôr a constante da mola aqui depois. Tá? E você vai pegar aquelas tabelas lá dos estudos de solo-estrutura e vai inserir aqui. Tá bom? E, claro, você teria que definir isso, e aí assim não vai se aplicar tanto isso aqui, né? Possivelmente trabalharia com uma barra na vertical, simulando um pilar, chegando na fundação, enfim. Aí vai depender do que você vai querer fazer, né? Professor, eu quero outra coisa que eu pensei aqui. Eu quero definir um deslocamento vertical aqui para este apoio. Eu consigo? Consegue aqui, ó, tá vendo? Você já consegue definir um tipo de deslocamento aqui para o apoio. Tá bom? Então aqui você vai conseguir trabalhar com essas situações. O F2 ele te dá essa possibilidade. E isso abre um leque enorme, né? Para você poder avaliar as suas estruturas. Esses dois aqui eu não vou falar, que isso aqui eu vou deixar para uma aula mais avançada aí, que é trabalhar com estruturas mais rígidas ou trabalhar com umas condições diferentes aqui, né? No apoio. Isso a gente vai falar depois, em uma outra aula, um momento mais pertinente para isso. Aqui é onde eu vou lançar o meu carregamento. Observe aqui, ó, que eu tenho uma setinha e indicando um momento. Então, quer dizer o quê? Que nesse ícone, quando abrir aqui, ó, eu vou lançar carregamentos pontuais e momentos na estrutura. Perfeito? Só que tem uma dica. Antes de você fazer isso, você vai definir, você quer saber onde exatamente você vai aplicar esse carregamento. Então, você tem que definir isso com um nó. Tá vendo? Então, você vai gerar um nó. Vamos supor que eu quero esse carregamento a 1 metro do apoio A. Tá vendo? Eu sei que aqui ó, o meu está travado a 1 metro. Então, eu sei que essa distância aqui do apoio A até este ponto é 1 metro. Então, mas se for 1,5 metro, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, tá vendo no X aqui, ó, e vai definir para 1,5. Eu acho essa maneira muito mais fácil. Tá vendo? Ó, agora eu estou a 1,5. Tá vendo? Eu gerei um nó lá no meio. Perfeito? E agora, o que eu faço, professor? Você vai fazer da seguinte maneira, ó, você vai vir aqui e vai gerar um carregamento. Tá bom? Da mesma maneira como você gerou lá um material e como gerou uma seção. Vamos gerar um carregamento aí de 4 kN pontual. Pode ser? Olha lá, tá lá 4 kN pontual, um carregamento. Aí, aqui, ó, eu vou querer esse carregamento na horizontal, na vertical, eu vou querer ele como um momento. Claro, que nesse caso aqui nós precisamos de um carregamento pontual, né? Então, vamos lá. Carregamento pontual em Y na vertical, 4. Então, eu quero a 1 metro do apoio, tá bom? Então, eu vou lá e seleciono o nó que eu quero. O nó que eu quero que fique este carregamento. Você vai lá, ó, e aplica. Mas o professor ficou de baixo para cima. E agora, como que eu faço para mudar isso? Simples, ó. A orientação do F2 é o seguinte, ele é para cima positivo, para baixo negativo. Então, você tem que inserir com um negativo na frente. Só você clicar novamente no nó e ele recoloca
a tua carga. Beleza, professor, eu quero colocar mais cargas aí. Eu sei que lá na minha estrutura que eu estou avaliando, aqui no meio também tem um carregamento de 1 kN. Então você gera um novo carregamento, tá vendo? Ó, gerei um novo carregamento de 1 kN. Eu gosto de colocar com o nome do carregamento que eu estou colocando, porque aí eu vejo aqui e já sei qual que eu vou editar, se for o caso, tá bom? Então você vem aqui e coloca lá -1, onde que é o ponto de avaliação, né? Neste caso aqui está no meio do vão, é só você pegar e inserir. Tranquilo? Sem erro, né? Feito isso, professor, eu sei também que neste carregamento aqui, nessa viguinha, eu tenho um carregamento distribuído, né? Que eu vou simular aqui, tem uma alvenaria que vai acontecer lá em cima dessa estrutura, enfim. Professor, como que eu faço isso? Como que eu vou gerar isso? Porque agora eu não tenho mais aqui um ponto, né? Como que eu vou fazer? O carregamento ele é distribuído. Aqui é bem tranquilo nesse aspecto, porque depois que você gerar aqui o teu carregamento, vamos supor que é um carregamento de, sei lá, de 1,5 kN por metro, porque ele é ao longo da estrutura, né? Um carregamento distribuído. Olha lá, gerei ele, então eu posso escolher ele de uma maneira local. Eu sei que ele é só nesse trecho da barra, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, seleciono a barra, tá vendo? Seleciono aqui que eu quero esse carregamento de maneira local e venho aqui em Y, tá vendo? Ó, porque essa alvenaria que eu estou simulando, ela vai estar em cima dessa viga. Então eu venho aqui, ó, -1,5. Outra coisa, F2 é com ponto, não é vírgula, ok? 1,5. Lá, você inseriu ele e tá aí o seu carregamento. Lancei a estrutura. Como que eu faço para avaliar isso aqui? Primeira coisa, você vai ter que salvar essa estrutura. Então, você vai lá, coloca lá na tua área de trabalho, sei lá, teste, F2, que você, onde for pertinente aí, você coloca o nome e salva lá na tua pasta. E agora, professor, está salvo, como que eu faço para poder fazer a avaliação? Muito fácil e rápido. É simplesmente você vem clicar nesses botõezinhos aqui, ó. Se eu clico aqui, eu vou ter a avaliação de momento. Observe lá, ele já me gera o gráfico e me dá os pontos lá, ó, de máximo e os pontos onde eu tenho marcado. Se eu quiser qualquer outro ponto, como que eu faço? Simplesmente você clica na barra, tá vendo? Ó? Se eu tiver um ponto específico que eu quero saber, sei lá, eu vou chutar aqui, ó. Eu quero saber a 25 centímetros do apoio A. Então, uma maneira que eu gosto de fazer, eu venho aqui no grid aqui embaixo, né, onde tem aqui o grid Snap, onde vai ter assim as opções de você editar isso e você põe lá o ponto que você quer avaliar. Então, como eu quero a 25 centímetros, observe que eu vou ficar com um monte de pontinho aqui em X a cada 25. Aí, o que eu faço? Eu gosto de vir aqui, ó, eu gero um ponto lá naquele ponto a 25 centímetros, tá vendo? Ó? Gerei, como que eu sei que isso aqui tá a 25 centímetros? Uma outra, já falando de uma outra de outra ferramentinha aqui dentro do F2, ó. Já vamos inserir aqui uma cota, ó. Vamos inserir uma cota, ó. Eu sei que isso aqui pode estar a... Nossa, mas ficou ruim, né? Tá vendo que ele travou no Snap, né? Então, o que você pode fazer também, ó? Você vem aqui, ó, e edita isso aqui. Pode editar para cada 50 centímetros, pode ser? Sim, aí você vem aqui, ó. Você pode vir aqui, selecionar esse aqui que não está interessante, está muito longe, né? Você vem aqui, ó. Opa. Olha lá. Está a 25 centímetros. Está a 0,75. Está a 0,50. Está a 1,5. E tudo 3 metros. Perfeito? Você pode fazer essa avaliação. Ok? Agora voltando ao que a gente estava fazendo aqui, né? Eu quero avaliar qual a minha carga a 25. Então eu gerei um nó ali, ó. E eu volto aqui na minha avaliação. Quando eu voltar na minha avaliação, tá vendo que ele me dá o resultado naquele nó. Professor, eu quero com maior precisão. Você vai lá, vai em opções, vai em unidades e muda a precisão do momento, tá bom? E agora, se eu quero avaliar o meu carregamento, né, o meu gráfico de esforço cortante, você vem aqui para esse botão aqui, ó, tá bom? E você vai avaliar o seu gráfico de esforço cortante. Aqui você consegue mudar, tá vendo? Até a escala do gráfico, tá? Esforço axial vai ter? Não vai ter, né? Não temos carregamento aqui horizontal para gerar esforço axial, ok? E por último aqui, que eu acho que vale a gente comentar, as deformações na estrutura. Tá vendo que aqui esse último botãozinho à direita,
eu posso avaliar as deformações, tá vendo? Deformação em X, deformação em Y, posso avaliar as rotações, tá bom? Então, vou avaliar as deformações aqui em Y. Observe lá, ó, o que ele me deu aqui como deformação. Então, ele ficou bem carregado aqui, quer dizer que ele está me dando uma deformação máxima e nos pontos onde a gente gerou o nó, tá bom? Então, tá lá, ó, y menos 6,89 vezes 10 a menos 2. Mas que unidade é essa que eu estou trabalhando? É só você vir aqui, ó, novamente em opções, vir aqui, lá, displacement, está aqui, ó, eu estou trabalhando em milímetros. Então, aquela unidade que me apresentou lá é em milímetro. Então, ó, vamos supor que a 25 centímetros do apoio aqui da esquerda, que eu chamei de A, ele deforma menos 1,88, menos 1,835, 10 a menos 2 milímetros. Certo? Mas só que atenção, cara, atenção. Ele vai me gerar essas deformações em função da rigidez que a gente avaliou para a nossa viga. Então, vai ser em função do material que a gente colocou aí e vai ser em função da seção que a gente avaliou a nossa estrutura. Então, tome muito cuidado. As deformações são em função da rigidez da estrutura. E lembrando que a rigidez nada mais é do que quem? É o EI, famoso EI. É o modo de elasticidade vezes o momento de inércia da nossa seção. Ok? Acho que aí a gente foi bem, somos bem completos aí nessa primeira avaliação aí, nesse primeiro contato com o F2, e nas próximas aulas a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Valeu, obrigado.